Salve, salve! Estamos começando mais um Piauizando. Hoje vamos bater um papo super especial com o arquiteto e músico Júlio Medeiros. E vamos ver como é que era uma viagem de bike, numa bike Thunder, assim, aquela que anda de dois pelo mundo. É um casal de Santa Catarina que anda viajando e passou por aqui, pelo Piauí. Vamos ver também como é que foi o Festival das Emoções aqui no litoral. É isso aí, já estamos no ar, Piauizando com você. Direto do Rancho da Fazenda aqui, Barra Grande, vamos conversar com esse músico, arquiteto, produtor, Júlio Medeiros. E aí, seu Júlio, quem chegou primeiro, cara, música ou arquitetura? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Só me lembro que quando eu comecei a tocar violão, eu já gostava de desenhar. Eu acho que essa questão da ligação tanto com a arquitetura e com a música, eu sempre, durante minha vida, eu tentei fazer uma diferença. E depois eu descobri que é na mesma levada, entendeu? Então, aí enriquece o processo de criação da arquitetura, como o processo de música abastece a arquitetura. Então, você cria diálogos diferentes e criativos, né? Eu acho que a linguagem, como eu consigo botar na música, principalmente que eu acho que a arquitetura é música instrumental. Então eu descobri logo cedo por que eu gostava de música instrumental. Porque música instrumental tem desenho, tem imagem. Quando eu começo a ouvir uma música, eu começo a imaginar coisas, um desenho, uma arte, uma paisagem. Então, essa relação da música instrumental com a arquitetura é muito próxima. Próximo. Tem uma frase de um famoso filósofo, Paul Valéry, um filósofo francês, que dizia que a arte são todas juntas, não existe essa separação, né? A poesia, então elas são interligadas e tem esse paralelo de criatividade e de criação em cima disso. Mas qual delas chegou primeiro profissionalmente na tua vida? Quando eu comecei a desenhar, minha tia dizia, esse rapaz deve ser arquiteto. Cabe arquitetura, tá entendendo? Lá no interior, você vai ser arquiteto, meu filho, mas que arquitetura, nós desenhamos uns prédios, cara. Então, primeira coisa que me veio, né, quando eu sentava lá no interior de União, Novo Nilo, eu sentava no balcão e eu pegava aqueles papel de embrulhar e pegava lápis, começava a desenhar, e começava a ver as pessoas, os espaços, e foi daí, eu acho que foi minha primeira iniciativa através do lápis como arte, como movimento de arte, né? Bom, logo posteriormente, minha irmã começou a aprender violão e eu achei aquilo legal, mas naquele tempo dizia que se o cara fosse aprender a tocar violão ia ser boêmio, ia ficar na farra, entendeu? Então quem tinha que aprender eram as mulheres, né? E eu, nas aulas, famoso Cilizinho, conhece o Cilizinho, uma figura histórica da música, e dava aula lá, a aula mais rápida, demorava 5 minutos. Aí foi através dessas observações que eu comecei a também dialogar com a parte musical. E a gente vê hoje aqui no litoral do Piauí a arquitetura assim, enveredando já há muito tempo por um caminho, vamos dizer assim, alternativo, ecológico e Teresina num crescimento vertical muito louco, que isso já vem há muitos anos. Como é que você vê a arquitetura no Piauí hoje? Eu vejo, você delineou bem esses dois panoramas, né? Eu acho que aqui no litoral, a gente está aqui numa casa aqui, que é um exemplo de arquitetura, nós estamos aqui na varanda, no horário de 1 hora, aproveitando que tem uma brisa legal, aqui uma redezinha, ou seja, aquela velha frase, sombrear água fresca. Então, isso propiciou, por exemplo, a gente não utilizar, até a dificuldade de recurso, entendeu? A gente trabalhar com materiais nativos da região. E a gente tem uma riqueza que é interessante, que se chama arquitetura artesanal. Aqui tem vários trabalhos envolvidos nisso aqui, e começou aqui no litoral do Piauí, entendeu? Com essa linguagem da mão de obra local. Eu tenho uma leitura, o Piauí para mim hoje é uma grande reserva.
primeiro grupo Varanda, o primeiro grupo que eu participei realmente foi de conhecer o Naeno, né? Tinha um amigo nosso que era amigo dele. Ó, o som do Tô Fraca aí, cara, tem que falar em música, tem sonoridade. E aí ficamos amigos, eu fiquei muito amigo do Naeno, na época ele fez a Morena, e foi um período muito rico. Aí, Isso foi em que ano, cara? rapaz, isso foi na década de 84, 83. Foi assim mesmo, quando eu comecei a tocar violão, descobri, né? Aí já fui fazendo, aí conheci o Zé Piau na coroa do Rio Parnaíba, jogando areia pra cima, aí o cabo disso. Aí depois conheci Netinho da Flauta. Rapaz, aí foi um período muito rico de André Luiz na guitarra, depois Moreira. Então foi um período de muita efervescência e fizemos vários shows, entendeu? A partir daí, mas no grupo, no Varanda, já tinha música instrumental. Eu já compus música instrumental, lembro primeiro o frevo, que eu tinha feito, legal, né? Porque eu estava em Recife, gostei do frevo, disse, pô, isso aqui dá. Misturar e a gente compôs um frevo. E depois a gente começou a consolidar no Aja Sax, né? A música instrumental já foi assumidamente um grupo pop de música instrumental, entendeu? A gente começou a compor, foi um período rico também. Era uma música que juntava o instrumental, um pouco da influência do jazz, mas a gente tinha um pé muito aqui, Teresina, né? No Nordeste. Eu já gostava, até pela influência do... Eu gostei muito de Quinteto Violado, tá entendendo? Foi uma banda que me influenciou muito, a música instrumental, né? Eu gostava, o Quinteto Violado foi lançado como música instrumental. Então tinha esse lado, mas aí já teve o lado já teve influência do Zé Piau. O Zé Piau me apresentou o rock mesmo contemporâneo, Pink Floyd, a maneira de tocar. Então houve essa mistura, essa miscigenação cultural que foi interessante. Então, tanto que eu considerei o Varanda nunca teve uma identidade, tinha o Naeno, mas nunca ele teve uma identidade, porque foi uma mistura de tanta coisa que não teve, era muito instrumental, era rock, era um shot, era forró, tinha sanfona, Zé Piau. Na época a gente descobriu lá no antigo Cabaré Estrela. Zé Piau era o nosso ponto, que a gente ia lá pra noite. Tinha uma bandinha lá, um baixo, guitarra e um sanfoneiro. E toda noite a gente ia fazer o som. Então foi por aí. Nesse ambiente cultural foi que floresceu a questão, a primeira experiência, o Varanda e esse caminho para música instrumental. Depois disso aí já vem alguns álbuns já, né, cara? Você tem alguns álbuns solos já. Foi aí a gente, a partir disso aí, foi criando o cenário de eu fazer o primeiro trabalho, a Fábula, né? Um trabalho interessante, que na época eu já encontrei com Adelson, foi na vinda dele. A gente, na época ele tocava eu me lembro que ele tocava na banda Onyx, o Roraima, toda a galera que tocou aí, mas aí ele já gostava da música instrumental, já tinha essa influência do Aja Sax, a gente queria dar um salto, e foi principalmente na época Ticoria Electric Banda, entendeu? Uma coisa mais o jazz mesmo, o electro jazz, entendeu? Na época aí a gente começou a pensar nesse LP, nesse CD, acho que foi o primeiro CD que a gente fez, foi o CD Fábula. Aí a gente começou a agregar, ver o Cristiano, juntou com, aí eu chamei o Aja Sax, Carlinho Moreira, o Bebeto tocou com a gente, aí a gente foi chamando uma galera, eu comecei a fazer uma grande parceria com o pessoal do Ceará, que tinha uma afinidade boa, entendeu? O Cristiano na guitarra, o Adelso, o Lizinho Duarte, Márcio Rezende, sax e flauta, o Marcinho, Reginaldo. Também tem que registrar uma outra banda que eu fiz, foi um trabalho chamado Essa Banda, que foi um trabalho, acho que a gente fez com o Reginaldo Menezes, com Donizete no teclado, aí já foi o Duvalino na bateria, e aí a gente formatou e desenvolveu isso aí. E foi o primeiro álbum que gerou o Fábula. Depois a gente começou a evoluir, foi caminhando, em seguida lançamos o Notas e Croquis. Foi um trabalho, eu acho que já chegou a um amadurecimento legal de música, de arranjos, de levadas diferentes, entendeu? E dessa miscigenação que é o trabalho. Fiz um trabalho interessante, que é para o Seu Domingos. Eu sempre gostei, eu acho que o forró, eu acho que é uma linguagem muito nossa, e
Eu fiquei impressionado com as composições do Dominguinho, a melodia, a harmonia que ele trazia, sonoridade, as composições. E isso, eu comecei a estudar muito Dominguinho. Aí terminamos gerando o que foi para Dominguinhos. Foi um CD que a gente fez, que ele participou. Fizemos um lançamento fenomenal, fizemos vários shows aí, entendeu? Foi muito bom. E esse último trabalho agora, que é um trabalho que é mais um, que aí eu já comecei a misturar mais arquitetura com música, que é o som da arquitetura, né? Então é um livro, em breve ele está lançando, vai ter um livro, um DVD, e conta um pouco, trabalho com várias participações interessantes. A gente fez o turnê, está com 2 anos, encerramos no ano passado o turnê, fizemos show em Fortaleza, São Luís, Recife, Brasília, São Paulo, já foi com a galera, aí a gente já montou, eu já chamei uma galera nova também, uma nova geração, que é o Ferdinand, Flaubert, o Bruno na bateria, Josué no violão, e agora a gente chamou recentemente o trompetista para tocar com a gente. Então foi toda uma galera, essa geração nova, que a gente começou a misturar. E a gente fez vários shows, fizemos uma turnê muito interessante. Fizemos o encerramento do Museu da Casa Brasileira, num público bom, foi filmado, bem divulgado, e agora a gente está... E isso consolidou o som da arquitetura, né? Eu acho que é o meu trabalho mais recente, que é de realmente misturar a música e de ir ver essa coisa entranhada que é a música, a arquitetura, né?
Isso aí, pô, eu queria te agradecer aqui pela presença no Piauizando. Júlio Medeiros, né, comprovadamente um dos maiores músicos do Piauí, que sai do país, e arquiteto e produtor cultural. Valeu, Júlio. Obrigado aí pela sua presença aqui. Tamo junto. Depois da galinha caipira aqui, né, compadre? Ai, nós estamos vivos ainda, né? Grande abraço. Continue aí. Valeu. Piauizando. Bem, gente, vamos conhecer aqui o Rômulo Magalhães e a Mariana, que são dois cariocas que moram em Santa Catarina e que vieram parar aqui no Macapá de bike. Os caras andam de Houston, a nossa Houston, e vamos conversar com eles, saber como é que essa loucura aconteceu. Bem-vindos ao Piauí. Prazer enorme, muito obrigado. Obrigada, muito prazer. Nossa ideia, nós sempre fomos usuários de bicicleta, principalmente bicicleta dupla, a bicicleta Thunder. Era o nosso meio de transporte em Santa Catarina e era o nosso meio de transporte não só cotidiano, mas para pequenas viagens. E depois de 4 anos fazendo pequenas viagens por Santa Catarina, a gente percebeu que estava na hora de fazer uma viagem mais longa. Largamos tudo que a gente tinha, pedimos licença nos nossos trabalhos e por 2 anos decidimos sair pelo Brasil. Quer dizer, 1 ano de Brasil, de bicicleta, subindo o Brasil, parte por litoral, parte pelo interior. E depois, se tudo der certo, mais 1 ano fora do Brasil. Vocês já andavam de bicicleta, naturalmente? Sim, era o nosso meio de transporte. A gente fazia tudo, a parte básica de vida, assim, de ir pro trabalho, ir pro mercado, ir a um shopping, sempre de bicicleta. E a bicicleta dupla, que foi a nossa marca principal. Perguntar pra Mariana, como é que vocês se conheceram, né? Foi a bicicleta que uniu vocês? Como é que isso se deu? Não foi a bicicleta que nos uniu. Na verdade, eu não tinha esse contato assim, com bicicleta. Comecei a viajar, andar de bicicleta depois que nós casamos. Nós éramos amigos, a gente se conheceu num curso de francês, na verdade. E depois de um tempo, afastados, nos reencontramos e começamos a namorar e casamos. Fomos para Santa Catarina. Lá que eu comecei a andar de bicicleta com ele. Poxa vida, e quando foi tomada assim, a decisão, disse, não, cara, vamos rodar o Brasil e vamos de bike. Pra minha família, assim, foi uma coisa mais tranquila, porque eu já viajava de bicicleta. Agora, para a família da Mariana foi um choque, porque quando a gente foi dar informação, isso ela fala com mais propriedade. Não, realmente foi um choque, assim, ninguém esperava, né? Quando a gente falou que tinha uma notícia para dar, todo mundo imaginava que eu tava grávida, né? Tinha uma notícia para dar, ninguém imaginava que seria uma viagem desse tamanho. E vocês já estão há quanto tempo na estrada? A gente saiu dia 9 de abril de Santa Catarina, de Itapema, onde a gente morava. E então a gente está com 5 meses e pouco de viagem, com algumas paradas mais longas. Em Goiás a gente ficou um pouco mais tempo, em Minas, na casa de amigos, assim, mas 5 meses de estrada, 5 meses e pouco de estrada. E a ideia é ficar 1 ano no Brasil, percorrendo o Brasil por 1 ano, para depois dar um salto para a Europa, se tudo der certo. Vocês estão andando por locais que vocês um dia pensaram em visitar, ou vocês estão simplesmente seguindo trilhos, estão preferindo o litoral? O que acontece é a gente tem um roteiro macro na cabeça, a gente criou um roteiro macro de lugares que a gente definiu que queríamos passar. Mas a cada 100 km a gente refaz nosso roteiro, porque o roteiro ele é formado pelo contato com as pessoas locais. As pessoas vão nos indicando os melhores lugares a serem passados. O Piauí, por exemplo, é um dos lugares que mais nos emocionou, porque a gente não tinha ainda como certo onde a gente ia passar no Piauí. A gente tinha 2 lugares que a gente queria passar. A gente queria conhecer a Serra da Capivara, isso desde Santa Catarina a gente tinha isso na cabeça, e passar em Teresina para conhecer não só a cidade de Teresina, mas como a fábrica da bicicleta, a fábrica da Houston. Então, temos 2 pontos no Piauí para passar, mas aí o Piauí foi nos surpreendendo, porque a gente chegou em São Raimundo começamos a subir, e aí belíssimas estradas do Piauí, muito boa para pedalar. O calor prejudica um pouco a pedalada, mas as estradas favoreceram demais a nossa pedalada. Aí fomos em direção a
o Parnaíba ali para Floriano. Aí começou uma viagem lindíssima também, não só depois da Serra da Capivara, mas teve toda a parte do Parnaíba, cidades como Amarante, a própria Floriano, e fomos avançando pouco a pouco a chegar até 7 cidades. Também foi um parque nacional que a gente não conhecia, não estava nem nos nossos planos. A gente descobriu isso em Teresina, que existia esse parque. Foi um lindíssimo passeio lá, um ótimo lugar para pedalar também. Inclusive tem visitação de bicicleta, que pra gente foi uma surpresa, um parque nacional ocorrer visitação de bicicleta. E dali a gente pulou para o Parnaíba, porque passou a ser um sonho conhecer o Delta. Conhecemos o Delta. E depois do Delta a gente veio pedalando. Vocês conheceram o Delta de bike, não? Não, de Delta não deu. A gente foi até o... Se desse pra ir de bike, a gente iria. Claro, acho que se desse pra ir pra Lua de bike, vocês iriam, né? Pois é, mas até o Porto do Tatus a gente foi de bike. Aí do Porto do Tatus em diante aí não tinha como, a gente foi de barco. Vem cá, como é que foi essa escolha por uma Houston? Aconteceu assim, ó, não por um acaso, porque a gente sabia que a Houston fabricava uma bicicleta tandem, a única fábrica do Brasil que tem a tandem, a bicicleta dupla. Mas antes de sair, a gente estava focado em comprar uma bicicleta americana. Nas semanas que a gente estava concretizando a compra, a gente pesquisou, aí a Houston tinha lançado uma bicicleta tandem de alumínio com um tamanho favorável pra gente, que é um tamanho maior na parte da frente, que seria para mim, e um tamanho reduzido atrás, que seria para Mariana. Compramos a bicicleta, fizemos um teste com a bicicleta, a gente se adaptou perfeitamente com a bike e já está 5.000 quilômetros em cima da menina aí, tá tranquilo. Tá bom pra você também, Mariana? Você que vai atrás ali? Tá bom, tá ótimo. É um trabalho de confiança, né, assim, do casal. A gente brinca que quando acabar a viagem a gente vai começar a dar palestra de encontro de casais. É porque é um exercício. Que beleza, hein, Piauí? Tranquilidade é sentir-se bem em todo lugar. É viver feliz com mais segurança. O Honda Cidadão chegou a Parnaíba, um novo modelo de policiamento que aproxima a polícia da comunidade. O Honda Cidadão vai estar presente no dia a dia do seu bairro, levando mais tranquilidade para você e sua família. Honda Cidadão, segurança aqui, lá e com você em todo lugar. Piauí, terra querida, governo do estado. No novo Piauí, o trabalho segue em frente, o estado cresce mais e melhora a vida da gente. Uma natureza sem igual e os bons ventos do turismo fazem do Piauí o novo destino do Brasil. Com o apoio do governo, o litoral é o cenário perfeito para a prática de esportes, o ecoturismo e grandes investimentos. Novos negócios e melhores serviços geram oportunidades para todos. E sem dúvida, quando eu penso em diversão, em ver cenas bonitas, eu venho aqui para o Piauí. E poder viver dias de extrema felicidade com essa natureza exuberante que surpreende a cada dia. No novo Piauí, a indústria do turismo se consolida ainda mais com a reforma de aeroportos e a construção de estruturas de lazer e urbanismo, como a orla da Praia de Atalaia. Incentivar o turismo e aumentar a riqueza dos cidadãos. Esse é o trabalho que muda a vida da nossa gente. Piauí, terra querida, governo do estado. A Nova Poticabana ilumina com beleza e alegria o coração da cidade. Um lugar perfeito para você pedalar, correr, relaxar, praticar mais esportes e a arte de viver cada vez melhor. Venha receber esse grande presente quinta-feira, dia 16 de maio, a partir das 6 da tarde. Nova Poticabana, Teresina mais linda e nossa gente de bem com a vida. Piauí, terra querida, governo do estado. A história do Piauí é marcada pela disposição da nossa gente em alcançar grandes vitórias. Hoje surge um novo Piauí, um estado que supera desafios e agora é área livre da febre aftosa com vacinação. Uma conquista de todos os piauienses que têm orgulho em dizer: o trabalho deu resultado, entramos em campo e vencemos a aftosa. ADAP, Piauí Terra Querida, Governo do Estado.
Nós que fazemos o Sebrae do Piauí e Ceará do Maranhão e as 14 prefeituras que integram a Rota das Emoções, nós estamos muito felizes com a primeira realização. O resultado foi muito positivo e, na realidade, foram 3 realizações. O primeiro salão do turismo da Rota das Emoções ficou baseado no Porto das Barcas, o Festival das Emoções, que ficou baseado na Beira Rio, e o Caju Bossa, que ficou baseado lá em Cajueiro da Praia. Essas 3 realizações se somaram num objetivo de divulgar o litoral do Piauí e a Rota das Emoções. O ano que vem nós vamos voltar a ter o Salão de Turismo. Dessa vez será realizado em Barreirinhas do Maranhão. Este ano nós contamos com quase 80 empresas fazendo a exposição de seus produtos, entre agências de turismo, meios de hospedagem, artesanato, empresas de produtos alimentícios. Ou seja, nós procuramos divulgar não só as atividades turísticas da nossa região, como também as belezas e o que nós fazemos.